4 dias do segundo turno das eleições, já está quase tudo pronto para a escolha dos próximos governantes do Estado e do país. A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral aqui do RN é de que a apuração seja finalizada mais cedo do que foi no primeiro turno, quando os votos foram totalizados pouco antes das 11 horas da noite. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Simone Melo. Simone, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, telespectadores. Como é que está essa preparação? Tudo ocorrendo dentro do esperado? Tudo dentro do planejamento. E há realmente essa expectativa de se encerrar por volta das 20 horas. É uma eleição mais curta, 2 telas de votação. Também aumentamos a quantidade de pontos de transmissão descentralizado, passou de 176 pontos para 204, que dá uma agilidade no processo de totalização. Então, esses pontos de transmissão, qual a função deles? Eles, a partir do momento que conclui a votação, o cartório eleitoral, o tribunal promove esses pontos descentralizados para que o cartório eleitoral encaminhe as mídias de resultado para a transmissão ao TRE. Então, dá agilidade no processo, porque é um ponto de apoio, onde ele apoia vários cartórios eleitorais. Então, agiliza o processo. Então, o reflexo disso é justamente essa apuração. Celeridade na totalização. Qual é a expectativa de vocês? Às 8 horas a gente vai ter a totalização das urnas já apuradas, então o resultado... Isso, até antes um pouco. A gente está divulgando o horário provavelmente 20 horas, mas há uma expectativa até de ser um pouco antes. Uma eleição mais curta. No primeiro turno, a gente viu algumas reclamações com relação à fila. Logicamente que eram muitas telas para votação, agora essa expectativa é de que as filas diminuam. Teve também alguma ação do TRE para que essas filas sejam menores? Sim, no primeiro turno já era expectativa do tribunal ter fila justamente pelo que você falou, pela questão da quantidade de telas e também pelo fato de ter havido rezoneamento em 2017. Então, com o rezoneamento, alguns eleitores, eles mudaram de seção. Algumas zonas também foram modificadas. Alguns locais de votação deixaram de pertencer a uma zona e passaram a outra. Então, alguns eleitores chegavam aos locais de votação, não obstante a gente ter feito muita divulgação, mas algumas pessoas ainda não tinham tomado conhecimento, não tinham baixado o e-título, e aí ocasionou algumas filas, porque você enfrentava uma fila e não era aquela sessão eleitoral a sua. Como já aconteceu no primeiro turno, ele já sabe onde votar, então naturalmente há uma expectativa de não ter fila. Vai ter aumento também no número de pessoal ou não? Não, a mesma quantidade. Inclusive da questão do policiamento e de segurança, está tudo tranquilo, fizemos reunião recente, foram aprovadas tropas federais também para o segundo turno em 73 municípios e está tudo dentro do calendário. Só para a gente então tirar uma última dúvida, essas modificações que valeram no primeiro turno, modificação de sessão, elas valem também para o segundo turno normalmente? Sim, o eleitor, é importante aqueles que não baixaram o e-título, inclusive no dia houve um congestionamento no e-título e não conseguimos baixar, mas quem ainda não votou no primeiro turno, não justificou e não sabe qual é o seu local de votação, pode baixar o aplicativo e-título ou ligar para o Disque Eleitor, que estará disponível a partir do sábado, na véspera da eleição, pelo 0800 084 5464. Então, o eleitor tem a oportunidade de tirar qualquer dúvida. Pontos de justificativa, locais de voto em trânsito, local de votação. Estamos disponíveis para tirar as dúvidas do eleitor. O Disque Eleições a partir do sábado? A partir do sábado, véspera da eleição. Funciona o sábado todo e o domingo também. Eu vou só repetir aqui o número, é o 0800 084 5464. Isso. Esse número, o número que está na tela entrou errado aí, mas eu vou repetir, 0800 084 5464. Uma dúvida clássica. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Pode sim, vota no segundo turno. São eleições distintas. O eleitor que não votou e não justificou, ele precisa procurar o cartório eleitoral para proceder à justificativa. E ele tem um prazo até 6 de dezembro para fazer isso. Para qual a documentação para poder votar? Para votar, ele pode levar somente o e-título, o celular, ele não pode adentrar a cabine de votação com o celular. Ele apresenta ao mesário o celular, o e-título por meio do celular ou então o próprio título físico e algum comprovante de identificação.
Não tem desculpa para não exercer a cidadania. Sim. Tá aí na tela 0800 084 5464. Esse é o número do Disque Eleições. A partir do sábado está disponível para você tirar qualquer dúvida que tenha em relação ao segundo turno, às eleições de domingo. Simone Mello, diretora-geral do TRE-RN, muito obrigado pela entrevista, Obrigada. diretora. Boa noite. Obrigada, boa noite.